Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Raí é advogado e mora no Rio Grande do Norte. Quando ele tinha 20 anos de idade, ele foi à praia com um amigo e ele teve uma EQM. Mas a gente não vai dizer mais nada para não dar spoiler nenhum. Você tem que assistir porque você vai amar. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje com meia hora de diferença entre a primeira e a segunda parte, ou seja, a segunda parte será publicada hoje às 18h30. Se gostarem, por favor, deem like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Raí. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências muito especiais também. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz e onde você está falando e nos conte tudo, todos os detalhes de suas experiências. E a palavra está com você. Mais uma vez, muito obrigado. Olá, Carlos. Eu que agradeço. Meu nome é Raí Toscano, sou advogado, sou administrador, trabalho no direito público, sou servidor público municipal, e a minha experiência de quase morte ocorreu quando eu era militar. Eu tinha entre 19 e 20 anos, não lembro bem. Eu servia em Natal. O batalhão onde eu servia era bem próximo da praia. E eu lembro que eu estava de serviço, saía no domingo. O plantão militar de 24 horas, eu entrei no sábado e saí no domingo. E durante aquele plantão, um grande amigo meu me ficou insistindo para irmos à praia de manhã. É interessante eu dizer isso porque mais na frente vocês vão entender. Eu estava com muito sono, muito cansado, porque a semana tinha sido muito puxada, a gente estava num plantão bem... descansava pouco, 24 horas, porque era a semana de acampamento de recrutas, e como a gente era antigo, era soldado antigo, ou NB, engajado, como chamamos, aí de fato estava muito imprensado a escala, cansativo. E nesse dia, especificamente, era o final de semana já, né, do sábado para domingo, eu estava bastante cansado, mas ele insistiu muito e a gente foi, né? De manhãzinha cedo, fomos à famosa praia de Ponta Negra, de Natal. Eu acredito que alguns conheçam, mas e se não conhecerem, pesquise no Google, que é uma das praias mais famosas de Natal. Aí a gente foi para a praia, chegamos lá mais ou menos umas 8 horas da manhã, e como eu estava bastante cansado, aí eu pedi ao meu amigo, que eu não vou dizer o nome, vocês vão entender também por quê. E eu entrei na água, fui mergulhar na tentativa de passar aquele cansaço, né? Aí eu entrei na água, nadei um pouco, acho que entre 5 e 10 minutos, no máximo 10 minutos. Aí eu voltei, né? O meu amigo estava só, eu não ia deixar ele sozinho na praia, sozinho lá sentado. Aí quando eu ia voltando, saí da água, já acho que a água estava mais ou menos na minha canela, no meu pé. Aí eu vejo o meu amigo correndo em minha direção, gritando, desesperado, chamando pelo meu nome, Toscano, que era meu nome de guerra. Toscano, Toscano. Aí ele foi passando por mim e eu sei entender o que estava acontecendo, só que ele passou pela minha frente. E do meu lado direito, a mais ou menos uns 2 metros, tinha um corpo caído. Eu fiquei sem entender, que ele passou por mim direto. Aí eu olhei ele pegando aquele corpo e foi que me tocou que aquele corpo era eu. E é interessante esclarecer que digamos assim, uma situação bem corriqueira nas EQMs, é que quando eu estava saindo da água, eu lembro que o sol estava refletindo do meu lado direito e eu conseguia ver até as gotas d'água escorrendo, o reflexo do sol, de forma muito nítida, de uma nitidez que normalmente você não consegue ver no seu dia a dia, até porque eu sou míope e eu estava sem óculos. Mas é como se fosse uma visão externa. E aquela cena do meu amigo socorrendo o meu corpo era como se fosse algo mais escuro, mais denso, ou com menos importância, não sei bem explicar. É como se eu estivesse durante o dia, em pleno sol,
e aquela cena do meu amigo e do meu corpo fosse algo um pouco mais, como se fosse um entardecer ou algo parecido. Aí eu lembro que ele segurou meu corpo, só lembro, eu fiquei olhando de fora, eu estava em pé dentro da água e fiquei olhando o meu amigo. Ele chamou algumas pessoas, eu acredito que mais 3 pessoas. Ele segurou no meu pescoço e as 2 pessoas segurando nas minhas pernas e me levaram para fora d'água. E nisso aí eu não lembro mais nada. O que eu lembro é que eu acordei já de tardezinha, eu acho que umas 5 horas, o sol já estava se pondo. Eu acredito ser entre 5 e 6 horas, que é a hora que o sol se põe aqui no Nordeste. E eu lembro, eu acordei, eu estava sozinho embaixo de uma árvore. E aqui também já fica a interrogação. Eu não sei muito bem o que aconteceu e eu também não perguntei a ele. Mas assim, eu saí daquele local, fui para um ponto de ônibus que tinha perto. Aí passaram alguns amigos, algumas pessoas conhecidas, eles me levaram para casa. Eu morava num bairro chamado Neópolis, no apartamento. E eu fui embora, fui dormir. E no outro dia, que eu acredito que era segunda-feira, eu fui para o quartel. Eu era militar, e quando eu cheguei lá, quem já foi militar, tem várias profissões, inclusive restaurantes, garçons, o pessoal que trabalha em restaurante tem aqueles armários de ferro, armário de metal. Eu fui abrir o meu armário, e do meu lado direito, a uns 3, 4 metros de mim, estava o meu amigo, e ele fez uma cara de surpresa, de susto mesmo. Aí ele chegou perto de mim, me abraçou bem forte, aí disse: Toscano, eu passei o domingo sem dormir, porque eu tinha certeza que você estava morto. Aí ele me entregou a chave, que ele tinha pego a minha chave e a minha carteira. Ele pegou, e aí me devolveu, e eu não perguntei mais nada. Ele ainda falou alguma coisa, disse que tinha feito algumas manobras para tentar que eu voltasse à vida, mas eu confesso que não me lembro muito bem o que ele falou. Mas ele ficou muito assustado, me deu um abraço, e eu acho que ele até chorou, e ele disse: eu passei a noite sem dormir, porque eu pensei que você tinha morrido. Aí eu passei o dia no quartel, né, no expediente normal do quartel de militar, com os trabalhos corriqueiros de militar, e voltei à tarde, à noitinha para casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que quando eu entrava no apartamento, à minha direita tinha um sofá. Eu estava bastante cansado, aí eu me deitei no sofá e peguei um livro que tinha num móvel próximo. Eu ainda lembro até o título do livro, eu não estava lendo. Alguém deixou lá esse livro. O Sol é para Todos. Eu acho que é uma literatura bem conhecida. Aí eu peguei o livro, comecei a folhear, eu acho que li algumas coisas. E eu coloquei a mão aqui no externo, né, nesse osso aqui. E quando eu coloquei a mão, eu senti bastante dolorido, que era justamente a região que ele tinha feito a massagem cardíaca, bastante dolorido. E quando eu toquei, rapidamente se abriu a minha esquerda, como se fosse um telão gigante, um telão, sei lá, uma TV de 50 polegadas ou algo maior, de bordas irregulares, como se alguém tivesse rasgado as bordas, né? Um retângulo, um quadrado, um retângulo. E daquele telão eu consegui ver a continuidade daquela cena da praia. Eu voltei exatamente, eu estava no sofá, eu vi o que estava acontecendo no telão e também estava lá. Né? Era como se eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. E pelo telão eu via, eu voltei à mesma cena, eu saindo da praia, vendo o meu rosto, a água no meu rosto, e eu estava muito bem, porque eu tinha entrado cansado e voltava reenergizado, digamos assim, e via o meu amigo vindo em minha direção, gritando o meu nome, passando pela minha frente e socorrendo aquele corpo que estava no chão. Aí dali eu consegui ver a sequência, ele me pegou pelo pescoço, mais 2 pessoas me seguraram pelas pernas e, se não me engano, tinha mais uma pessoa me segurando o braço. Aí eles me conduziram assim mais ou menos uns 50 metros, me colocaram debaixo de uma árvore e ele começou a fazer as manobras, né, de massagem cardíaca, respiração, e ele passou muito tempo, e isso eu estava de fora, em pé, o meu corpo deitado, ele por cima de mim,
fazendo as massagens cardíacas e eu contemplando aquela cena sem nenhum tipo de sentimento. É como se aquela cena fosse... Eu sabia que era o meu corpo que estava ali, eu via o meu colega, inclusive eu via que ele estava bastante suado, bastante cansado, aflito, e em alguns instantes eu conseguia ver da perspectiva também do corpo, como se eu sentisse o toque dele em mim, mas era a maioria do tempo eu só conseguia ver, sei lá, o meu espírito, não sei nem o que dizer, que estava em pé vendo aquela cena. Eu via que tinha ali em torno de umas 5, 6 pessoas. Essas pessoas, eu vi todo mundo assustado e ele mais assustado. Ele era o que estava mais assustado porque ele já estava cansado e desesperado. Eu conseguia sentir, inclusive, esse desespero que ele sentia. E isso, talvez uns 5 minutos que eu me recordo. E antes que eu terminasse de ver aquela cena, digamos assim, o resultado, o telão, aquela tela que tinha se aberto perto de mim, se fechou e eu fiquei sem entender porque eu acho que a gente não tem nenhum parâmetro, né? Nunca tinha ouvido falar em EQM e eu fiquei calado, nunca comentei isso para ninguém, até eu encontrar o canal. Eu acho que foi em 2018, o canal já existia, e aí eu comecei a maratonar os vídeos que já existiam no canal, e foi quando eu comecei a entender um pouco melhor. Vale salientar, Carlos, que durante esse tempo todinho eu tive vontade de dar essa entrevista. Eu acho que não teve uma semana que a minha mente não me cobrasse para que eu fizesse essa entrevista. Mas eu também acredito que tinha um tempo certo. Eu até falei com você, antes da gente iniciar, que eu entendi que eu tinha que assistir o último vídeo da Lucila Barros, né, que saiu, eu não sei quando é que vai sair essa minha entrevista, mas com certeza bem mais na frente, né? Porque é Lucila Barros, né? Lucila Toledo Barros, salvo engano, que era desembargadora, e eu me identifiquei, porque como é da minha área, eu, inclusive, conhecia o nome dela. Não a conhecia, mas conhecia o nome dela de alguma jurisprudência, de alguma coisa ligada ao judiciário. Bom, depois dessa experiência, eu tive mais 2 experiências que eu confesso a você que eu não sei se está ligado à EQM ou se de alguma forma a EQM me deu esse dom ou essa capacidade que eu acho que acontece com a maioria de quem tem EQM. Eu acho que uns 2 anos depois disso, eu estava em casa, novamente à tardinha, e eu lembro que eu assinava a revista Super Interessante, e eu estava lendo alguma coisa sobre o universo, sobre constelações, alguma coisa desse tipo. E eu lembro que eu peguei a revista, fechei e comecei a não meditar, mas raciocinar sobre aquilo que eu tinha lido. Aí, de repente, eu me enxerguei num lugar como se fosse o espaço, o céu. Eu via estrelas, planetas, e o mais interessante, e aqui faz a ligação com o que Lucila falou, quando eu cheguei naquele lugar, a primeira sensação, a primeira informação que eu tive, assim, de forma bem clara, bem nítida, não ter nenhum tipo de dúvida, foi que tudo acontece na nossa vida tem um objetivo. Nada, absolutamente nada. Até um dia que você parou no canto, sei lá, para tomar um suco, ou que você andou mais rápido, ou correu, ou desencontrou com alguém. Foi a primeira coisa que, quando eu acessei aquela memória, eu não sei exatamente o que foi, eu só sei que eu me vi lá, num espaço, e essa foi a primeira sensação que eu tive quando cheguei lá, de que nada, absolutamente nada na nossa vida acontece ou adiantado, ou atrasado, ou sem propósito. Foi a primeira coisa. E dali começou uma enxurrada de informação. Eu lembro de algumas coisas. É claro que eu não sei a fórmula da bomba atômica, mas eu lembro que me veio essa pergunta e imediatamente eu entendi a fórmula da bomba atômica. Eu entendi como funcionava as células, os átomos, os planetas, a história. Só que aquilo ali
você tem acesso a tudo de uma vez só. Na hora você faz sentido para você, você se recorda, tipo assim, era assim, ou alguma coisa desse tipo, né? Todas as perguntas que você faz é de imediato respondido. Você não tem nenhuma dúvida. Qualquer coisa que aconteça ou que aconteceu de dúvida, mesmo de coisas mais complexas a coisas mais simples, você tem acesso àquela informação. Aí eu lembro, isso não sei se durou 1 minuto ou menos ou mais, eu não tenho muita ideia. Aí, novamente, eu voltei para o corpo. É interessante eu dizer que não é como o pessoal fala da saída de corpo, mas apenas eu tive acesso, não sei como eu tive acesso. A minha mente ou o meu corpo foi para lá, para esse local. E passado mais algum tempo, eu acho que uns 3 ou 4 anos, novamente eu tive essa experiência. E aí também vem de algo que Lucila falou. Eu lembro que eu lembro exatamente o que é que eu estava pensando na hora. Eu estava raciocinando também sobre, eu acho que um amigo meu tinha me falado alguma coisa de que no Pai Nosso diz assim na terra como no céu. Aí falou das estruturas, das leis que a gente vê aqui, como por exemplo as órbitas, os corpos orbitando em volta de um corpo maior, e eu comecei a raciocinar sobre isso. E eu fiquei me perguntando essas perguntas filosóficas, Carlos, que todo mundo faz em algum momento na vida, né? E eu fiquei me perguntando, aí eu fiquei pensando, eu faço parte do universo. E em algum momento eu imaginei que, como eu era um pequeno, eu era de um grande areia, um átomo do universo. Aí eu pensei, então também eu sou o universo. Eu sou esse grande areia, eu sou esse, como você gosta de dizer, essa gota d'água no oceano, então eu também sou o oceano. Aí nesse exato momento eu entrei como se fosse numa espiral. Eu lembro que tinha como se fosse uns relâmpagos, algumas luzes. Imagine uma nuvem mais escura, com relâmpagos. Eu lembro que eu entrei nesse espiral, mas algo muito rápido, coisa milésimo de segundo. Eu passei por essa espiral e novamente eu voltei para esse espaço. Aí eu lembro que eu tive mais noção de que tinha, eu não entendo muito bem, mas era como se fosse uma constelação. Eu via as estrelas como se fosse perto, mas não tão perto, né? Porque senão não veria como se fosse algo pequeno, as estrelas, planetas, e naquele momento eu conseguia ver também o planeta Terra. Eu lembro muito bem que eu vi um rio como se fosse de manhã cedo, antes do sol nascer até, já meio escuro, mas amanhecendo. E eu era o rio, eu lembro que o rio passava por perto passava entre umas pedras brancas, parecendo aquela vegetação mais ou menos dos Estados Unidos que a gente vê em filmes. E eu vi que ele passava entre as plantas e naquele momento eu era o rio, eu sentia o que o rio sentia, eu era a pedra. Eu lembro que tinha uma planta, eu sentia exatamente o que a planta sentia. Eu lembro que eu senti a questão ambiental. É tudo muito rápido e ao mesmo tempo, como sempre, todos que passaram pelo canal diz, e até meio difícil de você raciocinar ou trazer em palavras, mas eu lembro que eu sentia o sofrimento das plantas, sentia o sofrimento dos animais, só que de forma muito rápida, tudo ao mesmo tempo, como se você fizesse um download de vários dados ao mesmo tempo e você não consegue processar muito. Mas eu lembro que isso era bem nítido, de eu ver a natureza e em qualquer canto que eu quisesse ou que eu pensasse, eu iria, seja a uma árvore, a uma planta, a uma casa, e eu via todo o planeta ao mesmo tempo. E é interessante que quando eu estava nessa experiência, aí eu tentei respirar, não sei se é alguma coisa física, perdão, não é que eu tentei respirar, eu tentei encontrar meu corpo, só que eu não tinha corpo. Como eu não tinha corpo, aí eu comecei a sufocar. Eu acho que eu fiquei desesperado porque não tinha nada físico, não tinha meu corpo. E eu lembro que a sensação foi justamente essa, de tentar respirar.
Aí eu não conseguia respirar e eu fiquei apavorado por não ter um corpo. Aí eu saí da experiência, né? E voltei mais uma vez. Mas eu lembro muito bem que eu saí daquela experiência porque eu me percebi sem corpo, sem matéria, sem nada delimitado, uma coisa amorfa, porque eu era tudo ao mesmo tempo, eu conseguia ter acesso a tudo ao mesmo tempo. E nisso eu fiquei sufocado, fiquei desesperado e voltei para o meu corpo. Aí tem algumas experiências que advieram depois, eu não sei se eu continuo ou você prefere, Carlos, que eu. Continue. Pronto. Uma das mais fortes que eu lembro foi um sonho que eu tive. Nessa época eu lembro que eu estava frequentando uma igreja. Aí eu já lhe digo por que isso. Eu tive um sonho, foi assim, esse sonho. Eu estava numa rede deitado, algo bem comum aqui no Nordeste, né, deitar em rede. E eu estava com uma criança no meu peito. Uma criança como se fosse uma criança de 2 ou 3 meses aqui sobre mim. Eu estava deitado e a criança, e eu sentindo a cabecinha da criança perto de mim e eu ficava sentindo aquele cheirinho gostoso de bebê, né? Quem não tem filhos ou já pegou um sobrinho, ou com certeza todo mundo já teve uma criança no colo. E eu lembro que eu senti um amor profundo, um amor assim inexplicável por aquela criança. Aí, enquanto eu estava na rede com a criança, fazendo carinho na criança, a criança dormindo sobre o meu peito, aí se aproximava de mim um cavaleiro, eu ainda lembro a cor do cavalo, que aqui no Nordeste, não sei se era um cavalo marrom, um cavalo escuro. Aí a pessoa se aproximava de mim e estendia os braços para a criança, e ela ia. Aí aquele cavaleiro pegava a criança, colocava na sela, colocava junto a ele, e o cavalo começava a subir, como se fosse flutuando. Aí quando o cavalo já é bem... E no início a criança ficava rindo, gostava da brincadeira de estar subindo naquele cavalo. E eu ficava desesperado porque aquela criança estava indo embora e o cavalo ia subindo. Aí quando já estava quase desaparecendo, eu notei que a criança ficou desesperada, querendo voltar. Aí eu fiquei com as mãos, ela saltou e eu consegui segurar a criança nos meus braços. E eu lembro que eu acordei e é aquele sonho, né? Que sempre se relata, aquele sonho que você sabe que é alguma coisa especial, porque é tão nítido que depois de tanto tempo, eu não sei se faz 20 anos isso, 15 anos mais ou menos, e eu consigo lembrar de detalhes. E eu lembro que na época eu estava frequentando uma igreja e tinha um trabalho de oração, de meio-dia. E naquele dia eu fui para a igreja e eu cheguei lá, me ajoelhei e fiquei pedindo a Deus porque eu senti incomodado, eu via que aquele sonho era algo diferente. Aí depois de ficar ali de joelhos, eu acho que uns 20, 30 minutos, veio uma voz, quem já ouviu a voz, a gente tenta explicar essa voz, mas não é uma voz que, digamos assim, que vem a vibração do som, é uma voz dentro da sua cabeça, mas que você tem certeza de que não é sua, porque é algo que você não está sabendo, mas assim, vem uma informação que você não tem dúvida. E veio a informação da seguinte forma: uma voz, né? Não exatamente a voz como a gente está acostumado, né? Que vem um som e a gente ouve, mas a voz dizia: esse sonho foi para você entender o amor que eu sinto por você. Na verdade, você é aquela criança e eu sou você. Quando você decide sair dos meus braços, da minha proteção, eu não posso fazer nada. Você pode ir porque você é livre. Mas quando você quer voltar para os meus braços, eu estou sempre de braços abertos, te esperando. Aí é interessante, desse mesmo sonho, eu vou pular um pouquinho, depois tem outras experiências, mas é importante, porque foi o mesmo sonho. Isso uns 10 anos depois, eu estava na minha casa, com meu filho de 2 ou 3 meses sobre o meu peito, e quando eu me lembrei do sonho, é interessante porque quando você lembra parece que você fica desnorteado, alguma coisa como se
como se você perdesse o sentido por algum momento, porque o sonho era o mesmo, da mesma forma. A única diferença é porque, digamos assim, a minha cabeça estava voltada para o norte e no sonho voltada para o sul. A única diferença, porque eu vi as paredes, as cores da parede, tinha um muro da minha esquerda, ou seja, eu vi exatamente aquele sonho com o meu filho no meu peito. Luiz Felipe, o nome dele. E era exatamente o mesmo sonho. E eu não lembrava mais desse sonho porque já fazia tanto tempo, 10 anos. Antes de você seguir, o primeiro foi sonho. Aí, de repente, acontece exatamente aquilo que você sonhou. Ou seja, além do significado que aquela voz te explicou, houve uma coisa que chama muito a atenção. Foi uma espécie de premonição de uma cena futura. Exatamente, cara. E por que aconteceu? A voz não falou nada dessa vez, mesmo você estando acordado? Ela falou um pouco antes, porque quem passa por essa experiência sabe que não é muito linear. E eu acabei criando o gancho do sonho para essa realidade. Eu estava na rede, eu lembro que a minha esposa tinha voltado a trabalhar, que ela estava de licença maternidade, e eu fui para minha garagem, armei a rede, e ficamos esperando ela voltar do trabalho, que ela estava, eu acho que foi na semana, nas 2 primeiras semanas, com certeza ela estava com saudade do nosso filho, e eu fiquei lá deitado na rede, esperando ela chegar. Aí quando eu estava com ele exatamente deitado no meu peito, aí eu lembrei do sonho, que foi a mesma coisa. Por isso que eu digo que foi como se em algum momento eu tivesse perdido o sentido. Eu acho que aquilo é tão forte, porque realmente foi uma premonição, é como se fosse algo que se chocasse e você entendesse que aquele sonho tinha sido, além daquele significado, né, que eu falei, ele também era uma premonição, porque ele se realizou exatamente como eu sonhei. Mas me deu a impressão de que você disse que a voz disse alguma coisa para você um pouco antes dessa situação acontecer? Foi, porque nós casamos, aí no início nós não estava nos nossos planos termos filhos. Aí, depois eu acho que de uns 3 ou 4 anos de casado, a gente decidiu, não, vamos ter um filho. Aí a gente ficou tentando 1 mês, 2, 3 e não veio filho. Aí eu lembro que a minha esposa foi fazer alguns exames e pediu para eu fazer também para ver se poderia ser algum problema genético, algum problema de saúde. E estávamos com uma certa aflição, né? Início não queríamos ter filho, mas naquele momento já a vontade muito grande, o desejo de ter filho. E eu lembro que eu entrei no banheiro para tomar banho antes de sair para o trabalho, eram umas 6h30 da manhã, mais ou menos. E quando eu liguei o chuveiro, uma voz masculina do meu lado esquerdo falou de forma bem clara: eu vou te dar um filho homem, e ele vai ter a sabedoria semelhante à que eu dei a Salomão. E eu lembro que também na hora eu fiquei chorando, porque foi uma experiência muito forte. Eu vi aquela voz, eu acho que 2 ou 3 vezes na minha vida. E eu falei para minha esposa, algumas pessoas meus familiares, meus amigos sabem dessa história. E na outra semana a minha esposa descobriu que estava grávida, e realmente era um filho. E o nosso filho, há pouco tempo, a psicopedagoga disse que ele tinha habilidades especiais, como a gente chama de superdotados, né? Algumas características na área em áreas específicas, como biologia, matemática, física. Inclusive, ele hoje com 6 anos, às vezes trata de alguns assuntos que eu nem consigo compreender. Mas o interessante foi isso, porque eu acho que a ligação afetiva que eu tenho com ele faz com que você tenha essa premonição. A ligação faz com que você aproxime o futuro do seu presente. E aquela voz foi muito clara, não deixou dúvida. Eu lembro, era uma voz masculina, uma voz de autoridade, aquela voz que, quando você escuta, você não tem dúvida, né, de que aquilo foi falado. Mais uma vez, eu acho que a ligação, seja ela de medo, ou seja de amor, de afeto, eu acho que faz com que se aproxime esse futuro do seu presente. A voz relacionada ao primeiro sonho
e a voz que você escutou no banho eram a mesma voz? Carlos, eu acho que não. Eram duas vozes masculinas, mas na minha concepção, no meu entendimento, não era a mesma voz. É como se aquela voz que eu tivesse escutado na igreja fosse de alguém superior. E a voz que eu ouvi quando eu estava tomando banho fosse uma voz mais que eu não conheço, não sei, mas é como se uma voz de autoridade, sim, mas como se fosse alguém que estivesse comigo, alguém que fosse mais familiar. Você tem outras experiências? Tem sim. Uma das questões que é relativamente comum nas EQMs, ou relativamente comum não, mas que algumas pessoas relataram. Eu tive um sonho recorrente, várias vezes eu tive esse sonho, 2023, 2024. Eu sonhei que eu estava... É aquele sonho que você vê que não é um simples sonho, né? Eu acredito que seja uma premonição. Eu estava aqui na minha região, na minha cidade, e começava a se aproximar como se fosse um tsunami. Eu lembro que estava seco, não tinha nada, não tinha chovido, e essa água se aproximava, enchendo rios, e eu de longe eu via essa água como se fosse uma onda gigante se aproximando de onde eu estava, da região onde eu estava, do local onde eu estava, e eu ficava com um pavor, e a água subia rapidamente. Eu lembro que a terra estava seca, e que essa água vinha de longe, como se fosse... como se o mar tivesse avançado, né? Aqui eu moro a quase 200 quilômetros do mar, mas que essa onda chegava até onde eu estava. E nesse mesmo sonho é como se fosse... Eu era transportado para algum lugar que eu via muitas nuvens negras se aproximando, e nesse sonho tem um detalhe que eu nunca entendi, é como se tivesse o símbolo do raio nas nuvens, aquele símbolo constante, exatamente, ele fixo, e aquela nuvem vinha se aproximando com uma chuva torrencial, e eu lembro que eu ficava com medo. Normalmente eu não tenho medo de chuva, não tenho medo de trovões nem relâmpago, mas eu lembro que eu senti um pavor enorme daquelas nuvens negras se aproximando de onde eu estava. E na sequência eu via já tudo inundado, como se já tivesse tudo debaixo da água, como se aquela água tivesse subido, se elevado bastante, e tivesse toda a região próxima ao mar tivesse sido inundada. E eu tive esse sonho várias e várias vezes. Inclusive, uma das vezes eu sonhei que estava sonhando, acordei e continuei no sonho. Eu até vi alguma coisa a respeito, mas confesso que não entendo bem. Mas eu estava sonhando, eu acordei e continuei sonhando nessa mesma situação, dessa nuvem negra, com relâmpagos, trovões e essa água subindo. Quer dizer, você sonhou, acordou, voltou a dormir, voltou para o sonho? Eu acho que chama de sonho dentro de outro sonho. Tem alguns psicólogos até que explicam, eu já vi em alguns, mas eu acordei, mas ainda estava dentro de um sonho. É como se fosse um sonho dentro de um sonho. Ah, você quer dizer que você acordou dentro do sonho e, tendo acordado dentro do sonho, a mesma situação que existia no sonho dentro do sonho, existia quando acordado, porém ainda dentro do sonho. Exatamente isso. Surpreendente isso. Eu sonhei isso várias vezes, várias vezes. Quando a Lucila falou, realmente eu tinha sonhado isso em 2023, eu acho que em 2024 também, que ela até falou que acreditava que não viesse essas nuvens, porque assim, no meu sentimento, eu acredito que de fato venha. Agora, se for tão grave, né, a ponto de cobrir uma parte significativa da Terra, eu não sei. Você teve esse sonho em 2025 também? Não, esse ano não. Até o ano passado eu tive, esse ano não. O ano passado eu tive ele várias vezes. Só repetindo aquilo para ver se eu entendi direito. Então você sonhava com um tsunami. Isso. Aí você, dentro desse sonho, você sentia que você acordava. Isso. Mas só que eu ainda continuava sonhando. Era como se fosse um sonho dentro de outro sonho. Então vamos dizer que tinha
o sonho dentro do sonho e o sonho. E nas duas situações você via o tsunami. Mesma coisa. As nuvens, o tsunami, a água se aproximando. Via terremoto também? Não, terremoto não. Só água subindo. E você disse que você não sonhou isso em 2025. Você conclui alguma coisa disso? Não, talvez a informação que Lucila passou talvez esteja correta. Mas até o ano passado eu tinha uma convicção de que realmente isso iria acontecer. E que muita gente no nosso planeta iria morrer. Qual é a informação da Lucila que você diz que talvez esteja correta? No último vídeo ela falou que talvez pelas orações ou pela mudança do comportamento das pessoas, essa situação não ia ser tão grave quanto estava prevista no início, né? E você hoje em dia não sente nada mais disso? Não, mas eu sinto que vem alguma coisa ainda. Eu sinto que ainda vem. Porque a premonição que eu tive com meu filho de 10 anos se concretizou de forma tão correta e a sensação que eu tenho é a mesma, de que, de fato, aquele sonho vai ser realizado. Aquilo que eu vi em sonhos, em algum momento será realizado. Acontecerá. Não sei se tão grave, mas eu acredito que acontecerá. Você está dizendo que aquela situação que você sonhou com um filho no colo, que se realizou como se fosse uma premonição 10 anos depois, você está trazendo para interpretar esse outro sonho recorrente e da mesma forma você acha que vai acabar se realizando, talvez não de uma forma tão forte, mas sim vai se realizar. É isso? Isso mesmo. E eu acredito que está bem próximo. Outras experiências? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Raí, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?